Seja bem-vindo a mais um Cardiologia e Saúde direto ao ponto. Eu sou Suelen Rocha e aqui comigo o Dr. Carlos Molinari. Olá, doutor. Oi, Suelen, tudo bem? Tudo jóia. Mais um episódio, doutor? Mais um. Então, hoje a gente vai falar sobre prevenção, diagnóstico precoce, qual que é a diferença e mais alguns temas aí que estão aqui borbulhando na minha cabeça de dúvida, hein, doutor? Aham. Então, tá bom. Então, respondendo assim, prevenção e diagnóstico precoce, né? Sim. São bem diferentes, né? Assim, o diagnóstico precoce é quando você vai fazendo exames, né? E num desses exames você descobre que você já tem uma disfunção em alguma coisa e você faz o diagnóstico daquilo. Certo. Certo? Uhum. Então eu vou te dar um exemplo. E o que é a prevenção? A prevenção é prevenir que isso aconteça. Então eu vou te dar um exemplo bem característico. Aquele gordinho, hipertenso, diabético, que não se alimenta bem, toma bastante remédio para pressão, e está tomando remédio para diabetes e que não faz exercício, ele vai até para fazer um washout assim, da consciência, ele vai cada 6 meses, todo ano no médico. Certo. Aí o médico vai pedir o que para ele? Provas de sangue e funcionais. Aí as provas funcionais, que é o teste ergométrico, a cintilografia, o eco do coração, eco de carótida, está tudo normal. Certo. Mas ele não mudou o hábito de vida dele, continua. Então ele continua tentando que os exames deem errado, entendeu? Assim, de uma forma Eu já absurda. ouvi muito isso. Eu sou gordinho, mas sou saudável. Isso. Essa frase é típica. Típica, né? Então, quando você faz o diagnóstico nesse tipo de paciente, você fez o diagnóstico precoce. Certo. Menos male, né? Porque pelo menos fez o diagnóstico, você vê se ele vai para angioplastia, se você tem que aumentar o tratamento clínico, ou eventualmente operar o doente, ver o que você vai fazer. Se, quando ele vai na primeira vez, olha, você ainda não tem uma doença instalada, mas você está a caminho de. Vai acontecer em algum momento. Certo. Então você tem que fazer isto, se alimentar melhor, com a alimentação melhor vai diminuir a tua obesidade, com a obesidade diminuída vai aumentar receptor para insulina, daí você vai deixar de ser diabético e você vai diminuir os remédios. Isto é prevenção. Daí esse é capaz de bater os 75, 80 anos de idade, nós nunca achamos nada nele. Entendeu? Então o diagnóstico precoce é esse. E daí tem o outro, né? Que é aquele que nem toma a prevenção e também não vai no médico nem para ver. Então veja bem, a maior parte da população vai no médico para ver se já aconteceu alguma coisa. Tá ótimo já. Isso já é alguma coisa. Pelo menos ele vai e a gente consegue ver e tomar uma atitude antes que o órgão fique disfuncional. Sim. Tipo antes que ele infarte, coisa parecida. Mas não é o ideal, porque ele vai ter que passar por um procedimento, provavelmente. Né? Então, a diferença é absolutamente nítida, né? Sim. Uma coisa é você diagnosticar rapidamente ou precocemente, e a outra é você nunca aconteceu o diagnóstico, porque não vai acontecer a doença. Certo. E, doutor, dentro dessa definição aí, diagnóstico, prevenção, quais são os exames que são recomendados, então, para detecção precoce dos problemas Então, cardíacos? depende da idade, né? Tá. Então, sempre assim, o exame clínico, né, que é extremamente importante, a pessoa ser examinada por um médico que consiga fazer o exame geral do paciente, detectar qualquer sinal ou sintoma da patologia, etc. Depois, dependendo da idade, você vai pedir lá um teste ergométrico, você vai pedir os exames de sangue, obviamente, e tal. Não adianta ficar pedindo teste ergométrico de tanto em tanto tempo, assim, muito seguido um do outro, nada. Precisa ir para um profissional de saúde que oriente exatamente o que cabe em cada etapa da vida. Certo. É claro que tem que ser levado em conta se a pessoa tem história familiar. Se não tem história familiar, é uma conduta, se tem a outra. Mas a partir dos seus 45, 50 anos para cima, independente se é homem ou mulher, vale a pena fazer a pesquisa de placas através de ecocardiograma, eco de carótida, o teste ergométrico no mínimo para ver a parte funcional, eventualmente até uma cintilografia, raio-x de tórax, e aí vai tudo dependendo de cada paciente, mas assim, o básico pelo menos seria os exames de sangue, um eletrocardiograma, o teste ergométrico, eventualmente dependendo da idade, uma eco do coração e uma eco de carótida. Isso aí já vai dar para ter uma sim. ideia do que pode estar acontecendo. Bastante. Entendi. E, doutor, quando a gente está falando sobre genética, né? Nós já falamos um pouquinho no último episódio, mas eu queria que o senhor complementasse para a gente qual que é o papel significativo
do risco de desenvolver doenças cardíacas nessa questão genética, né? O que eu carrego comigo de genética que vai me fazer ter uma doença dessa? Eu gostaria de citar uma coisa que é bem significativa. Acho que todos nós já ouvimos falar, sabe aqueles jogadores de futebol que estão jogando futebol e daí morrem? Até teve há pouco tempo um do Uruguai que faleceu. Verdade. Né? Então, você vai dizer assim, mas poxa, são pessoas jovens, atletas, como é que a pessoa cai desmaiada e com uma parada cardíaca e morre? Sim, né? sim. Então, pelo seguinte, aí existe um tipo de doença que vale a pena as pessoas se conscientizarem pelo menos que ela existe, que se chama miocardiopatia, o que é? Doença do coração, né? Miocardiopatia é doença do coração, hipertrófica. Significa uma parte do músculo do coração, ele fica bem grosso. Isso é hipertrofia. Então é uma doença do coração que deixa o músculo grosso. Certo. Essa parte que fica grossa, ela origina muita arritmia e origina também uma diminuição de fluxo para a saída ali do sangue, enfim, né? Para a gente não tornar nada complexo. Mas ela é uma das maiores causadoras de morte súbita, em esforço. Então o que acontece? O paciente vem, não está com colesterol normal, triglicerídeo normal, carótida normal, mas às vezes não fez uma eco do coração que não conseguiu observar essa hipertrofia, que é esse músculo grosso ali, e está quietinho ali. Está normotenso, quer dizer, pressão normal, né? Um paciente que não toma... Quando o corpo exige... Eventualmente, quando ele faz esforço, esta parte hipertrófica pode desenvolver uma arritmia, tipo uma parada, que a parada cardíaca é um tipo de arritmia extrema, né? E vai a óbito. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque essa miocardiopatia hipertrófica é genética. Então o cara pode ser 35 anos, atleta, e carregar essa carga genética enorme e acabar tendo assim como tem um nome estranho, chama síndrome de Brugada, que é também uma arritmia genética também. Né? Então, mas por que estamos comentando? Né? Porque é para a gente tentar ser objetivo, né? Sim, sim. Porque tem pessoas que aparentemente são saudáveis, mas podem carregar uma carga genética que pode levar até a morte. Daí você vai dizer assim, mas poxa, então todo mundo tem que ser saudável, tem que sair fazendo o exame genético? Não, tem que fazer um exame completo. Principalmente, uma coisa importante, se tem morte súbita na família. Sim. Sabe que depois a gente pode até entrar um dia num podcast sobre morte súbita. Então, se existe morte súbita na família, é bem importante fazer exames completos. Não o genético, mas pelo menos o eco, tudo certinho. Sim. Mas foi como a gente comentou nos episódios, né, doutor? O fato de ter na família, né, um histórico genético é uma bandeira de alerta. Nossa, muito grande. Então, se eu tenho isso na minha família, eu preciso ficar de olho. Prestar atenção, ficar de olho. Sem dúvida nenhuma. E, doutor, como é que hábitos alimentares e atividade física influenciam na prevenção? Eu pergunto porque a gente vê hoje em dia muitos jovens que usam bebidas energéticas, né, misturam café com energético, muitos estimulantes. Como que isso pode influenciar até num caso extremo ou na doença cardíaca? Contar uma história para você, assim, ó. Por exemplo, no Reino Unido está proibido o estimulante. O Red Bull da vida, etc., né? Porque já houve casos de arritmia seguida de parada cardíaca e óbito por conta da utilização. Por conta disso. Aí você vai dizer, poxa, mas aqui todo mundo toma e ninguém morre. Primeiro que a gente não sabe. Que a gente não sabe, né? Segundo, porque nós temos uma estatística muito falha no Brasil. Né? Então o paciente pode, por exemplo, chegar em óbito no hospital e não saber exatamente o que foi a causa daquilo lá. Mas enfim, lá está proibido. Ele é um estimulante. Mas eu vou só te dar um exemplo da gravidade da situação. Algumas coisas preocupantes como hábito, principalmente em jovens. Usar testosterona em atividade física. Isso acaba fazendo... Sabe aquela hipertrofia que eu comentei agora há pouco? Sim. Que é genética, ela pode desenvolver hipertrofia por testosterona e acabar fazendo arritmia, inclusive óbito. Certo. Segundo, uso de droga, tipo cocaína, cheirar um pouquinho de cocaína para fazer exercício, ficar mais ativo. Eu tive o desprazer de atender um menino
de 20 e poucos anos de idade, Nossa, que estava jovem. fazendo academia, tinha cheirado cocaína e fez fibrilação ventricular, que é a parada cardíaca. Esse menino entrou no hospital e nós atendemos ele por 2 horas, tentando todo tipo de ressuscitação, mas a arritmia por cocaína ou por estimulantes dificilmente reverte. Dificilmente, porque ela entra num ciclo, Ela entra num você pico desfibrila, fibrila de novo, desfibrila, fibrila de novo. Significa, sai da parada, entra na parada, sai da parada, entra na parada. E nós perdemos essa criança, basicamente. Pois é, né? 20 muito anos, complicado. muito jovem. Então, assim, devido às colocadas as devidas proporções, o estimulante misturado com álcool é uma bomba, né? Então, assim, se puder evitar, lamentavelmente aqui é permitido. Sim. Mas não deve ser usado, sabe? Na minha opinião, não deve, porque em alguns subgrupos, mesmo em jovens, ele pode ser aquele gatilho da arritmia que leva à morte, sabe? Então, assim, a princípio, eu não sou a favor, não, e acho que deveria não ser usado, muito menos misturar com álcool, né? Pois é. Talvez se for numa situação menos pior, vamos dizer assim, usar um ou o outro, não misturá-los. O álcool, ele sempre tende a fazer uma fase de euforia e uma fase depressiva. Na depressiva, daí você estimula. Então você nem sente que você está tão taquicárdico ou com a frequência cardíaca muito alta e vai levando, né? Então a mistura, como você falou, a mistura daí é o caos completo, né? É a bomba, né? É a bomba. É. Mas se você fazendo a pergunta direta, se vale a pena o seu sou a favor, não sou. Não bebam estimulantes. Fica a nossa dica, né, doutor? No máximo cafeína, café Porque tá bom, o café é ótimo já, né? Tá bom demais já, né? Sim, com certeza. Doutor, vamos entrar um pouquinho na parte de estresse e saúde mental, sabe? O que o estresse e a saúde mental, eles podem afetar o nosso coração? Vou explicar um pouquinho sobre isso e depois o senhor explica pra gente em relação a crises de ansiedade, porque às vezes o pessoal confunde, né? Tô tendo uma crise ou tô infartando? Né, doutor? Então, a ansiedade, né? Que é o mal do século, né? Teoricamente. Sim. Já mudamos de século e continua o mal ainda. Né? Então, é assim. É aquela vontade de você fazer uma coisa que você não está fazendo, ou você se arrepender de uma coisa que você não consegue mudar mais e você fica ansioso e você vai criando uma série de coisas. Nós temos dois sistemas nervosos, o simpático e o parasimpático. Quando você está ansioso, o simpático, que é aquele que te dá taquicardia, sudorese, mal-estar, pressão alta, etc., ele está preponderando. Então, a ansiedade crônica, a gente pode até um dia trabalhar isso com um psicólogo, né, sobre isso. Sim. Mas basicamente é bem simples. A ansiedade é boa ou o estresse é bom? Sim, ele é bom. Ele é bom para você enfrentar situações pontuais, né? Tipo, luta ou foge, né? Como era assim. O cérebro funciona assim, né? Em momento de estresse, ele vai mandar mensagem para você. Ou você luta agir, ou você foge. Fugir, reagir, né? Isso é como um sistema límbico, né? Acho que é isso. Límbico, isso. Exatamente. Eu já tinha visto. É isso mesmo. Como que ele faz, né? O problema é tornar isso crônico. Sim. Aí você faz os hormônios do estresse num nível crônico, e isso começa a atingir o teu rim, o teu coração, o teu cérebro, e vai produzindo doenças, né? E vai oxidando o organismo. A oxidação do organismo vai fazendo com que ele, um termo assim bem chulo, né? Tá. Enferrujando. Entendeu? Então, quanto mais estresse você tem, mais você enferruja as tuas artérias, tudo. Né? E você vai perdendo o controle sobre ela. Então, a mentalidade, a parte de estresse, o controle emocional é de extrema importância. É fundamental. Fundamental, porque é tudo uma coisa só, né? A cabeça vai mandar no corpo, porque o que é o cérebro? O cérebro ansioso, ele vai reagir com o hormônio vai produzir... Isso que eu ia lhe perguntar sobre a descarga hormonal, né? Então, o cérebro, ele reage, ele dá essa grande descarga e o corpo não dá conta. Isso mesmo. É isso, basicamente? Porque quando você põe um pouquinho de adrenalina, é importante para você sobreviver, tomar uma atitude, enfim. Sim, né? sim. Mas a partir do momento que você faz isso 24 horas por dia, 365 dias por ano, você está acabando com o teu organismo, né? Você está pondo ele num nível de estresse que não é para ele viver desse jeito. Sim. Né? Então você está fazendo
Sobrecarga? Enorme nele. Entendi. E contínua. E por isso que os hormônios da felicidade são tão importantes para o organismo, né? Ocitocina, melatonina, isso. O que mais? Principalmente a ocitocina, né? Sim. A ocitocina, ela é o hormônio do prazer. Do amor, né? Isso, exatamente. Viu? Amem mais, pessoas. É isso aí, é verdade. Porque né, doutora? A socialização, o amor... Existe até um estudo, ó, eu mando de volta, se o senhor me corrija se eu estiver errado, que dizem que as pessoas que têm, que são casadas, que têm filhos ou cachorros, vivem mais. Porque tem motivos de alegria, de felicidade. A socialização, os laços, né, são muito importantes. Solidão leva ao contrário da longevidade, né? Sim. Exato. Você não vai viver muito, né? Se você for só. E aí, quando você tem esses laços, a tendência é viver mais porque a liberação de hormônios é maior, né? É maior e você sente prazer e objetivos na vida também, né? Sim. Exatamente. Tem um porquê, né, doutor? Exatamente. E aí, doutor, como que eu vou saber... O que o senhor falou no último episódio sobre os sintomas, né? Dor no peito, aperto, sensação de morte. E às vezes a pessoa está em crise de ansiedade, ela pode sentir esses mesmos sintomas, correto? Ela pode sentir, sim. É extremamente comum eles se sobreporem. Sim. Existem algumas diferenças, né? Então, assim, por exemplo, a sensação de mal-estar no peito, que pode ser dor ou opressão no peito, né? Ela tende a ser muito parecida em ambas as situações. Certo. Como é que a gente diferencia? A ansiedade tende a durar menos. Entendi. A ansiedade não é acompanhada de sudorese. A ansiedade dá em pessoas mais jovens e principalmente do sexo feminino. Mais jovens mesmo. Tipo assim, uma menina de 29... uma moça de 32, uma mulher de 38, né? Lembra que ela tem mais proteção de estrogênio, progesterona. Então, não é muito provável que ela esteja infartando. É bem provável que ela esteja tendo uma crise de ansiedade. Apenas provável. O infarto, ele dura mais, é acompanhado, nem sempre, mas é mais acompanhado de sudorese, sensação de morte iminente, e a pessoa tem alguma história também. Ela já está mais na idade de infartar, etc. Então, mas é assim, existe realmente uma dúvida que só pode ser tirada, às vezes, num ambiente médico. Sim. Né? Então, na dúvida, vai para o hospital. Vai para o médico. Vai para o hospital, porque daí, assim, são sinais, existem trends, né? Tendências de ser de um jeito, tendências a ser do outro, mas como existem patologias que podem afetar pessoas mais jovens, na dúvida... Vai para o hospital. Vai para o hospital e faz os exames. E qual que é a porcentagem, doutor, das pessoas que chegam no hospital e era só uma crise de ansiedade mesmo? Alta. Não só, né? Porque uma crise de ansiedade já é algo muito preocupante. Isso. Mas era a crise de ansiedade. Graças a Deus é alta. Alta. Eu diria que assim, 70% para mais. Nossa, é bastante. Principalmente na idade mais jovem, né? Principalmente na idade mais jovem. E no sexo feminino. Entendi. E, doutor, já que a gente está falando sobre ansiedade, parada cardíaca, aquela coisa toda, infarto, qual que é a diferença entre infarto e parada cardíaca? Às vezes a gente tem a impressão de que é tudo a mesma coisa, que é só um nome diferente. Existe diferença, doutor? Sim, tem uma diferença grande, né? O infarto é a consequência de uma doença isquêmica. Então, o infarto... O que é infarto? Infarto é morte, certo. Necrose, né? Né? Mas necrose, assim, vamos dizer, então é a morte. É a morte de uma parte do coração que está sofrendo por diminuição de fluxo sanguíneo naquela região. Tá. Então, o que acontece? Quando diminui o fluxo ali, é produzido ácido lático, a pessoa tem dor. Certo? Então, como se fosse depois do exercício que você produz isso muito, mesmo, aquela dor muscular, isso mesmo, exatamente. Então, a isque, porque quem produz esse ácido lático é a falta de fluxo sanguíneo ali, que a pessoa está com a placa entupindo a artéria, está infartando. Se ele está infartando, ele está produzindo ácido lático da dor, que é o infarto. Entendi. Certo? Este infarto, ele pode ter vários caminhos. Primeiro, levar a óbito, sim. Que daí a pessoa tem a parada cardíaca. Ou, eventualmente, fazer arritmias, etc., chegar a tempo num hospital, ser tratado, e ela nunca vai ter a parada cardíaca. E parada cardíaca é a cessação de efetividade de batimento cardíaco. Né? Então, isso pode acontecer tanto como consequência do infarto, como por outros motivos.
né? Então são coisas bem diferentes. Se eu tomo remédio para pressão, eu vou tomar remédio para pressão para sempre? Eu acho que eu vejo que é bastante preocupação, as pessoas têm ainda um preconceito, né, em relação ao remédio. Então, se eu estou tomando esse remédio, eu vou tomar ele para sempre? Como é que funciona isso? Então, é assim, ó, é sim e não, né? Sim, se você não tomar nenhuma atitude que mude o teu perfil de hipertenso. Então, isso é bem importante mesmo. É interessante porque às vezes você trata o paciente, ele vem depois de alguns meses no teu consultório hipertenso. Depois, mas você não tomou remédio? Não, eu tomei, doutor, mas daí tomei aquela cartela e parei. Então ele pensa que está tratando dor de garganta, que melhorou, acabou. Né? Com antibiótico, isso, 7 dias. Isso mesmo. Então a hipertensão ela é crônica, né? Certo. É claro que se você tomar condutas para melhorar o problema de base do doente, e ele não se tornar, deixar de ser hipertenso, você pode ir diminuindo a medicação e tirar. Mas a princípio é assim, está hipertenso, tem que ser medicado por médico, não dá para se automedicar, sou totalmente contra a automedicação, é perigosa inclusive. Sim. E posteriormente quem retira é o médico. Né? Às vezes a pessoa toma a conduta e não melhora a pressão e precisa tomar remédio mesmo que seja atleta, mesmo que faça exercício, mesmo que não coma sal, tudo isso. Então assim, porque a pressão arterial normalmente ela é idiopática. Idiopático o que significa? Não se sabe a causa. Entendi. Parece que tem algumas coisas que predispõem, como o consumo excessivo de sal, e hipertensão, diabetes e tal. Então, o que tem que fazer? Se tudo tiver zerado e ele ainda continuar hipertenso, continua tomando remédio. Mas tem uma parte da população que melhora e que daí você pode tirar, mas deve ser iniciado e retirado por médico. E é importante também, eu acho que o senhor falar em relação à dose, porque muitas vezes ele vai começar com uma dose X e vai terminar com uma Y, que ele vai ter que fazer esse acompanhamento, né, doutor? Isso, extremamente importante. Então, é assim, ele pode aumentar a dose, dependendo, como ele pode diminuir a dose, né? Certo. O importante é não se automedicar. Então, eu vou te dar um exemplo. Sim. Por exemplo, uma pessoa idosa, uma octogenária, Sim. Né? Uma pessoa de 80 e poucos anos de idade, está tomando remédio para pressão. Só que daí a pressão dela continua muito alta. Daí alguém da família, ou ela mesma, diz assim, sabe de uma coisa, eu vou tomar mais um, porque tomar daí... dois. Exato. Aí ela faz hipotensão, que é a pressão baixa, faz AVC isquêmico e acabou. Nossa. Ou faz uma patologia neurológica devido a uma hipotensão, principalmente idoso. Então, tem que cuidar muito. É coisa para não brincar. Certo. Né? Às vezes vai ter que mudar o intervalo, né, doutor? Da quantidade de medicação. Isso, dosagem, intervalo, tipo de medicação. Então precisa ser reavaliado. Quando você começa a dar muito remédio, né, para melhorar a pressão, quem sabe você tem que fazer associações num remédio só, porque daí fica, porque você tem que ver a aderência também, né? Sim. Não adianta dar 12 remédios pro doente e ele tomar 2, né? Então tem que ser uma coisa reproduzível, né? Sim, e de acesso, né, de facilitar a vida dele, né, no dia a dia. E, doutor, a gente está numa época aí voltando um pouquinho ainda a falar sobre ansiedade, saúde mental, e não que virou moda, mas acho que agora ele é mais diagnosticado, né? O burnout, que é o estresse no trabalho e tudo mais. Qual que é a consequência de um burnout na doença cardíaca? As pessoas que têm burnout podem vir a ter a doença cardíaca? Explica pra gente, doutor. Com certeza. O burnout, na realidade, ele é o estresse extremo, né? Sim. É meio que o fim de linha da coisa. Então, a pessoa fica totalmente intolerante a quase tudo. Então começa basicamente em ambiente de trabalho, ela já não tolera mais o ambiente de trabalho, ela vai tender a se isolar e depois ela vai tender a não ter mais muita relação social também, não se socializa muito mais, sabe? E o burnout é uma coisa perigosa, pode até levar a situações bem complicadas do ponto de vista psicológico. E sem dúvida nenhuma, isso tudo está com o hormônio de estresse elevado lá em cima, vai comer mais, vai se deprimir, vai acabar tendo hipertensão e vai fazer todo o caminho para doenças cardiovasculares também. Né? Vira um ciclo, né, doutor? Exato, uma coisa leva a outra, né? Isso mesmo. Porque, como a gente acabou de falar, a quantidade de descarga hormonal, né, nessa situação de burnout é extrema. Ele está jogando o corpo lá. Eu sugeriria burnout tem que ter psicólogo no meio.
Sim. Né? Ou psiquiatra, etc., para poder... Agora, o tratamento é o afastamento do trabalho, né? Que é a origem de tudo, ver o que está acontecendo, mudar de estilo de vida. O problema é mudar isso tudo, porque daí isso tudo é muito bonitinho falando. Sim. Só que o cara tem que sustentar 5 pessoas, daí você chegar para ela, você está com burnout, você vai parar de trabalhar, não é fácil. Não tem como. Então tem que ir, tem que tratar, tem que se ter uma autoestima boa para ele ver que ele tem que pôr a máscara de oxigênio nele antes do que nos outros. Né? Como no avião, né? Como Primeiro, no avião. e né, a regra básica de sobrevivência. Primeiro eu tenho que me salvar para tentar salvar os outros. Exatamente. Né? Ela segue para a vida, né, doutor? Doutor, vamos voltar a falar um pouquinho. A gente emendou uma pergunta na outra, mas ficou aqui uma coisa relacionada ainda à alimentação. Me conta, doutor, qual que é o papel da nutricionista hoje para a prevenção da doença cardíaca? Porque nos últimos tempos a gente vê que as pessoas estão procurando mais cuidar da saúde mental, procurar uma terapia, um psiquiatra quando necessário, acompanhamento medicamentoso, cuidar da alimentação, vão buscar uma nutricionista. Qual que é o papel dela? Porque realmente, né, a gente está num mundo que às vezes as pessoas também não têm condições. Explica pra gente quão fundamental é. É extremamente importante, né? Mas eu vou dar um macete, assim, indo direto ao ponto. Sim. Eu acho que você tem que procurar numa nutricionista. Veja, se hoje você disser assim, eu quero emagrecer, né? Você tem várias opções. Um objetivo. Ou comer bem. Então você vai colocar lá, vai puxar na internet baixo colesterol triglicerídeo, baixo ferro, baixo ferritina, eu quero para diabetes, eu quero para isso, para aquilo. Você vai ter um monte de papel com um monte de coisas lá e vai seguir, entre aspas, né? Mas o que a nutricionista entra aí? Ela entra assim, ó, a especialidade de nutricionista, né? Você tem que chegar para ela e dizer, doutor, é o seguinte, ó, eu não abro mão de tomar uma taça, 2 de vinho no fim de semana. Eu não abro mão de pizza. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão daquilo, né? Sim. Mas eu quero emagrecer, quero não ter diabetes, quero isso e aquilo. O nutricionista tem que adaptar a tua vida. Certo. Então, por isso que o profissional entra, porque daí ele vai saber quanto que você pode... Se você ganha num, você tem que tirar do outro. Compensar. Exato, porque daí você não vai fazer isso com internet, entendeu? Sim. E ele entra nisso. Ele vai personalizar a tua nutrição. Então, ele é fundamental. E assim, só dá certo com nutricionista. Fora disso, só com muita vontade, é claro, mas é melhor tentar, obviamente... Com um profissional. Com um profissional, sem dúvida nenhuma. Que ele vai te indicar. De extrema importância. Eu acho, assim, que é fundamental. Porque a alimentação, né, doutor, nada mais é do que um equilíbrio entre carboidrato, proteína, gordura, fibras, que é o que a pessoa precisa super importante ingerir para poder... Perfeito. Então, assim, a gente sabe que tem que comer mais fibra, a gente sabe que o que mata a gente é o açúcar. O açúcar é um veneno. Sim. O açúcar tem que tirar, entendeu? Carboidrato, em geral, tem que maneirar. Mas o açúcar mesmo, açúcar adicionado, etc., ele é o oxidante, é o que enferruja tudo. Então, ele te mata. Assim, tem trials enormes, quem come mais açúcar morre antes, sem dúvida nenhuma. Né? Pode fazer exercício? Pode fazer, pode não ser diabético, tudo. Comeu muito açúcar é complicado. Então, é uma coisa que você tem que comer muito pouco mesmo. Então, quem é que vai poder dizer, ó, isso aqui vai ter menos açúcar adicionado? Senão fica uma confusão, né? Sim. Daquelas. Aí você usa um adoçante e depois come um negócio com creme, mais não sei o quê. Ou pega um chocolate. Nossa, esse chocolate é 50% cacau, mas tem tanto de açúcar. Você come 4 pedaços daquele e se encheu de açúcar. Sim. Entendeu? Então eu podia pôr açúcar no café também, entendeu? Então precisa alguém que saiba o que está fazendo. Então a nutricionista é extremamente importante. Aí ela vai trabalhar o equilíbrio, né, doutor? O equilíbrio, porque a pessoa também não vai deixar de comer o açúcar, não vai deixar de E você quer pegar saber de uma coisa? Exatamente o que você está falando. Super importante. Qual é a boa dieta? A que você faz. Sim. A que você segue. A que você segue, isso. Porque não adianta pegar, né? Dar aquela lista enorme. Isso é bobagem. Hoje tem, sei lá, ovo, pão, fruta. Não vou comer a fruta. E daí não vai, não e às vezes, por exemplo, você começa a dieta, mesmo pedindo algumas coisas, e depois você chega e diz assim, olha, eu esqueci que de manhã para mim não pode faltar tal coisa. Põe lá e ele tira de outro lugar, entendeu? Ele te dá algum dia de
de chutar o balde, você vai lá e come alguma coisa, entendeu? Entendi. Porque você tem que viver também, né? Sim, né? Tudo que é reproduzível é bom. Esse negócio de fazer coisas oníricas, não adianta. Os extremos não dão nem, certo, né, doutor? né? Nem. Tem que ter um meio termo. A boa dieta é a que você segue. Eu costumo falar que entre o nada e o muito tem um espaço bem grande no meio que a gente pode tentar, né? Fazer adaptar. Que fique de uma forma equilibrada. Doutor, e para fechar esse episódio de hoje, como que a população em geral ela pode se adaptar a uma alimentação saudável, tendo tudo que o mercado oferece, né? Ainda falando sobre alimentação. O que o senhor daria Eu de sugeriria dica? 2 coisas. Comer pouco açúcar adicionado, Sim. o mínimo possível. Né? E evitar embutidos e esses condicionados. Sabe aquela coisa que você compra e diz assim, você pode comer durante 90 dias aqui? Sim. Está cheio de sal e de... Então, os industrializados e ricos em açúcar tem que evitar ao máximo. E comer legumes, né? E verduras e carne branca, evitar carne vermelha em excesso, né? Diria assim, 1 vez por semana. Não precisa tirar o churrasquinho, né, doutor? Não. Mas come mais peixe, mais frango. Isso, durante a semana, fim de semana, come um churrasquinho, entendeu? Come bastante legume, bastante fibra, Sim. bastante verdura, e se livrar o máximo possível de açúcar. E água, né, doutor? Muita hidratação. Muito importante. Muito bem lembrado. Porque não adianta comer um monte de fibra e não tomar água. Pega o quanto você pesa e multiplica por 3 ou 3,5. Se você não tiver nenhuma contraindicação, tipo insuficiência cardíaca, nada, e é o que você vai ter que consumir de água por dia. Essa é a quantidade de ingestão. O 60 correto quilos, seria? 1,8 litro. Então, o seu peso vezes 3. Vezes Para 3. simplificar. Tá. Mais ou menos. Peso vezes 3. Aí Um homem de 80 quilos ou uma mulher de 80 quilos, outro vezes 3, 24. 2 litros e pouquinho, se puder. Então aquela lógica lá de que 2 litros para todo mundo não é bem assim. Não. É pelo peso da pessoa. Sim. Isso é bem importante. É pelo peso e também se a paciente tiver restrições hídricas. Tem que ver se não tem insuficiência renal, se não tem insuficiência... Mas daí nós estamos falando de patologias graves, né? Sim. Aí o médico já orientou a hidratação. E também a gente está falando em líquidos, né, doutora? A pessoa pode tomar um chá, um suco, água. Então, essa soma no final do dia tem que ser grande, né, doutora? Chá e água, principalmente, né? Não pôr refrigerante no meio, nada disso. Sem açúcar. Isso. Se for, melhor sem açúcar, né? Entendi. Mas eu digo, ele não conta como hidratação daí. Entendi. Se tomar 1 litro de Coca-Cola, pula. Já era. Vai para água e para o suco. Não, ele é super calórico também, né, doutor? Ele é super calórico. Apesar de muito gostoso, eu muito adoro gostoso, uma Coca-Cola. né? Todos nós gostamos, né? Doutor, tem uma frase que eu gosto bastante de falar, que eu já escutei muito, um lema aí para a vida, desembale menos e descasque mais. Boa, né? Isso mesmo, exatamente. Aí resume, menos industrializado e mais natural. Aí resume isso que você acabou de falar, né? Perfeito, bem colocado. Vamos descascar mais e desembalar menos. Perfeito, então, exatamente isso, Ricardo. Então tá joia. Doutor, então ficamos por aqui, foi um episódio bastante aproveitado e bastante coisa. Tem mais algum recado para dar por hoje? Não, acho que é isso. Vamos pro próximo, né? Vamos. A gente vai falar no próximo episódio sobre avanços tecnológicos na cirurgia cardíaca, um tema bem interessante, né, doutor? Combinado. Então, beleza, por hoje é só. Muito obrigada, doutor. Célia. E para você que está aí nos ouvindo, envie esse conteúdo para quem você acha que vai gostar de ouvir, já curte e se inscreve no nosso canal. Até mais!